Shabbat Shalom, preciosos Ari, Arod, irmãos e irmãs, no Mashiach Yahushua, ou Yeshua, né? Ou Yeshua, como Maria diz. Hoje é Shabbat, Shabbat Shalom para todos vocês. Hoje é Shabbat, me deu vontade de hoje de trazer uma mensagem para vocês, baseado num sonho que eu tive esta noite. Faz muito tempo que eu não tenho um sonho meio que semelhante, né? Mas o que vocês vão deduzir desse sonho vai ficar a critério de cada um, mas eu tenho a minha interpretação. Então eu quero começar por uma palavra que está escrita aqui na Torá, né? Que é no livro de Levítico, Vaikra, no capítulo 6, versículo 6 de Vaikra, de Levítico. Essa semana que termina hoje é o 7º dia, né? Nunca se esqueçam disso, hoje é o 7º dia, determinado pelo Criador. Hoje é o 7º dia, portanto é o Shabat, é o dia de descanso, é o dia para tirarmos para Ele, pensarmos nele, mais que qualquer outra coisa, né? Claro que a gente tem uma mente que vagueia, a gente pensa em inúmeras coisas, né? Mas a gente deve pensar, sobretudo, mais nas coisas do alto, né? E sobretudo num dia de Shabat. Então, nessa semana que termina hoje, nós fizemos tudo de Vaikra, que tem como nome a Parashá, que é estudo, né? Vaikra mesmo. Né? Então, assim, e o que significa, né? Vaikra? Vaikra significa e chamou. Então, Yahuwah, nosso Criador, Elohim Tzvaot, né? O Criador dos exércitos, ele chamou Moshe, como a maioria conhece por Moisés, né? Ele chamou Moshe e deu vários preceitos para ele, para que o povo de Israel viesse a cumprir, né? Então esses preceitos, esses mandamentos são ligados principalmente nessa paraxá aos sacrifícios que o povo vai fazer mediante as necessidades deles, né? Sacrifício do pecado que cometeu, sacrifício de oferta e por aí vai. Então toda essa porção de paraxá, nessa porção semanal chamada Vaikra, ela foi foi falada sobre isso, né? E a próxima, que começa amanhã, primeiro dia da semana, que, né, o mundo ocidental chama de domingo, né? Que é um nome pagão, inclusive, né? Mas o primeiro dia da semana, que é o dia de amanhã, já que em português o segundo dia chama-se segunda, né? O primeiro dia devia se chamar primeira, né? Primeira-feira. Mas, enfim, né? Chama-se domingo, né? Que vem lá do latim, mas isso não importa, né? O que vai começar amanhã é a paraxá chamada Tzav, porção semanal Tzav. Então, essa paraxá tem um versículo, logo no início, né, do capítulo 6, tem um versículo que também é versículo 6, que eu gosto muito. E eu quero trazer para vocês também. E logo em seguida eu vou contar o sonho que eu tive, o que eu penso dele e por aí vai, né? Vocês sabem que o que hoje eu penso desse tal arrebatamento, né? Vou trazer para vocês o porquê que eu creio que eu tive tantos sonhos com arrebatamento, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Nesse vídeo. Eu quero chamar vocês também aqui para que logo a gente possa fazer uma live. Eu quero voltar a fazer live com meus irmãos, eu tenho saudade dessa interação, né? Então, eu vou passar esse vídeo hoje, não sei quanto tempo ele vai durar, mas nós vamos falar o que eu preciso falar, né? E eu creio que
A Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, né, vai estar me ajudando a falar o que tem que ser dito, né? Nada mais e nem nada menos, para que a gente possa sair hoje cheio, pleno, né? Agraciado. Está bem? Então, no versículo 6, capítulo 6, versículo 6 de Levítico, vai dizendo assim, em português vai dizendo assim, que fogo contínuo estará aceso sobre o altar, não se apagará. Em hebraico diz assim, Esh tamid tukad al hamiz ber lotir ber. Ou seja, fogo contínuo estará aceso sobre o altar, não se apagará. Esse fogo contínuo, se a gente for parar para pensar bem, ele está dentro de nós, né? Um fogo contínuo da Ruach HaKodesh, né? Do Mashiach. É um fogo que está contínuo e ele não se apagará. Cabe a nós, né, estar sempre mantendo acesa essa chama, para que ela venha trazer sempre benefícios para nós e para os que estão ao nosso redor. Não é verdade, irmãos? Vocês compreendem o que eu estou a dizer, né? O que eu estou dizendo, né? Então, assim, esse fogo contínuo é uma coisa gloriosa, né? É uma coisa gloriosa a gente saber que existe um fogo, uma chama, né? Que aqui estava se referindo ao fogo contínuo que estava lá dentro do tabernáculo, né? Mas a gente pode trazer isso para o lado pessoal, esse fogo contínuo que há dentro de nós, no nosso espírito, essa chama, né, que a gente tem que manter ela acesa, e ela se mantém acesa e não se apagará. Então, as escrituras, elas são tremendas. O que ela diz, o que as escrituras dizem, né, é algo que realmente é verdade, que a gente não tem como contestar, e nenhum homem pode contestar. E quando contestam, né, o fim dessa contestação a gente vê depois, né? Principalmente quando as pessoas não acreditam na palavra, na escritura, e debocham, e aí é que a gente vê... às vezes a gente vê, nem sempre, mas às vezes a gente vê o resultado, né? E o resultado normalmente não é bom para essa gente, né? Mas nós que cremos nas escrituras, nós que cremos na Torá, na Taná, que é o livro dos Nevim, dos profetas, e na Brit Hadashah, né? Que é a escritura onde Mashiach Yahushua, ele veio, né? Para renovar a aliança, né? Ele veio renovar, por isso chama-se Brit Hadashah, aliança renovada. Ele veio renovar, ele veio confirmar, ele não veio abolir nada, ele veio confirmar, por isso não é novo, né? E o outro não é velho, não existe velho, a escritura é sempre atual. Sempre que a gente lê, a gente encontra atualidade nela, encontra palavras para nós nos dias de hoje, em pleno século XXI, que é o século que nós vivemos, né? Então, gente, prestem bem atenção nisso, que vai dizendo aqui em Levítico, em Vaikra 6:6, né? Fogo contínuo estará aceso sobre o altar, não se apagará. E o altar, neste caso, é o nosso coração, nosso leve. Nosso coração é o altar, onde esse fogo do Espírito não se apaga. Uma vez que você crê nas Escrituras, uma vez que você crê em Elohim, né? No Elohim Tzvaot, no Criador, uma vez que você crê nele e que você crê no Mashiach, Yeshua, Yeshua, Yahushua, Yahusha, né? Ele é tão maravilhoso que ele tem vários nomes em hebraico, em aramaico, né? Jesus em grego. Então, e posteriormente Jesus em português, né? Por quê? Porque só uma pessoa tão especial como é ele, né? Pode ter tantos nomes assim. E todos nomes representativos, porque mesmo o nome em português Jesus, né? Eu, durante tantos anos que eu vivi uma vida cristã, eu pude perceber quantas vezes esse nome, dele saiu poder para alguma coisa que eu precisei fazer. Como, por exemplo, expulsar um shed, um demônio.
Eles respeitam o nome de Jesus. Então, assim, eu não falo mais Jesus por eu ser israelita hoje, israelita Netzarim, né? Eu respeito, eu não falo, eu respeito o nome, mas eu prefiro falar os nomes originais, ou em hebraico ou aramaico. E Yeshua, Yeshua, né, é aramaico. Yahusha, Yahushua é hebraico. Então, assim, eu prefiro falar Yahushua, Yahusha ou Yeshua, né? E é até bom que eu fale Yeshua por causa dos Yahudim, né? Que eles não gostam que fale o nome do Criador, né? Eles acham que não pode falar e tal. Mas a gente, né, de Sarim, a gente não vê o porquê não falar, a gente não entende, a gente entende que a gente precisa falar assim. No livro da Torá, na Sefer Torá, o Criador ele disse várias vezes lá no início, né? Desde Bereshit, ele fala, este é o meu nome para sempre. O que ele está querendo dizer com isso? Fale o meu nome, né? Então fale o meu nome, entende? O meu canal se chamava Filho do Rei, hoje se chama Evandro Bezerra, né? De Bezerra eu mudei para Bezerra para dar um sentido mais próspero, né, ao meu nome. Mas o meu nome de batismo ocidental é Evandro. O meu nome que eu adquiri como israelita é Tsefaniah. Antes era Ariel porque eu tinha entrado eu tinha me tornado israelita, comecei a fazer techuvá, né, como um israelita, então eu sabia que eu precisava ter um nome israelita. Então eu comecei a pesquisar e eu vi que esse nome Ariel é um nome, em 2021 foi um nome mais posto em meninos lá em Israel, então eu adotei para mim, eu achei bacana e o significado também. Mas um belo dia eu lendo a escritura, dei de cara com o nome Stefaniah, que na Brit Hadashah é traduzida por Estevão, o mártir Estevão, né? Em Sofonias também, Sofonias é traduzido, Stefaniah é traduzido para Sofonias. Então encheu meu coração, eu senti algo muito forte dentro de mim. Então eu comecei a fazer tefilá, comecei a orar para poder eu mudar meu nome para Stefaniah. E consultei o nosso Moré, né, o Moré que eu sigo, Yosef Ben Levi. Então ele disse que era possível se mudar, que muitas vezes isso acontece. Eu falei assim, algo queima no meu coração quando eu penso em Stefaniah, queima. E aí eu mudei de acordo com a concordância dele, né, o nosso professor, vamos chamar assim de mestre espiritual. E aí eu comecei a me chamar de Stefaniah. Mas mesmo assim no meu canal eu coloquei meu nome ocidental porque Ocidente, né, que mais precisa ouvir a palavra das escrituras do que o Oriente, né? Mas enfim, o mundo inteiro precisa. Então, gente, essa palavra, fogo contínuo estará aceso sobre o altar, não se apagará. Nessa ocasião falava lá do tabernáculo, e a gente pode trazer para nós como sendo algo que está aceso dentro de nós desde que a gente esteja no Mashiach, né? Principalmente no Mashiach Yeshua. Crendo nele, seguindo ele, amando ele, respeitando ele, sempre lendo e aprendendo cada vez mais com que ele falou, que os seus Talmidim deixaram escritos, né? Então é isso, meus irmãos. E eu quero também ler, antes de eu contar o meu sonho, eu também quero ler aqui na Brit Hadashah, no livro de Yaakov, que é Tiago, né, traduzido por Tiago, uma palavra que vai no capítulo 1, versículo 21, que vai dizendo assim: portanto, coloque de lado toda a imundícia e a multidão de males, e recebei com mansidão a Torá, que vos é enxertada. Por isso eu sempre digo, não é querer rebaixar, mas a igreja é enxertada. Então quando a igreja diz, a igreja vai ser arrebatada, né? Ela erra, ela peca, porque não é a igreja que vai ser arrebatada, mas os filhos de Aruá, os filhos verdadeiros que pertencem a Israel, que são de Israel, que fazem parte das tribos de Israel.
São esses que vão ser levados por Yahushua, e não é levado para o céu para ficar no céu, como a igreja imagina que a noiva vai ser levada para o céu. A noiva de Yahushua é os filhos de Yahweh, o próprio Israel, o próprio israelita. Mas a igreja, por ser enxertada, se você é fiel, se você crê fielmente, se você ama também Israel, porque precisa amar Israel, né? Precisa amar Israel e muito. Você também é um israelita, ainda que você esteja seguindo, né, o Mashiach através de uma denominação chamada igreja, né? Os primeiros que seguiram o Mashiach não eram chamados cristãos, eles eram chamados Netzarim. Eram Netzarim. São ramos vindos do Mashiach. Vocês entendem? E depois Roma apelidou de cristãos e até hoje. O que Roma não tem conseguido durante esses 2000 anos, né? Muita coisa ruim, por sinal, né? Modificou muita coisa. Tirou muita prática. Na época os judeus já eram predominantes em Israel, né? Então tirou muita prática judaica, fazendo com que os cristãos passassem a ser diferentes, a se tornarem diferentes, a crer no Mashiach, mas tudo de uma forma diferente. E hoje, não parando por aí, eles querem continuar o avanço das idolatrias, das maldades contra o povo de Israel, contra a Torá do Criador, mudando o Shabat para o domingo, assim vai, né? Então, a igreja, ela é um enxerto no bom sentido, porque se você não é um judeu, ou se você não pertence a nenhuma tribo, né? Se o Criador nunca te revelou que você pertence a uma tribo, e se no teu sangue não corre nenhum DNA de um israelita, você é do Mashiach, você está no Mashiach, você também pertence por enxerto nessa boa oliveira. Você está enxertado em Israel através do Mashiach e Yeshua. Ok, irmãos? Então você também é um israelita lá no fundo, ainda que você não se veja assim. Mas esta igreja que já está, não vai ter arrebatamento para esta igreja que já está. Vai ser arrebatada e vai todo mundo para o céu e vai ser uma festa. Nada disso, irmãos. Se a gente ler bem a escritura, a gente vê que não é por aí, né? Então, assim, seguindo aqui, né? Recebei com mansidão a Torá que vos é enxertada, a qual é apta a fim de que vossas vidas sejam salvas. Então, Yeshua é a própria Torá, ele é a própria Torá, a Torá viva. Então, quando nós falamos que em Yeshua há salvação, porque no nome do Criador, Yahuwah, há salvação. E o nome do Mashiach, o nome original dele, Yahushua ou Yahusha, há o nome do Criador, porque os dois, na verdade, são um. Então, há salvação. Então, na Torá, há salvação porque é o próprio Mashiach, a Torá viva, né? E no versículo 25 fala assim: mas aquele que atenta para a perfeita Torá da liberdade e continua nela, não será um ouvinte esquecido, mas um cumpridor dos mitzvot, um cumpridor dos mandamentos. Este será bendito nos seus mandamentos, seus mitzvot. Amados, é muito bacana isso, né? Ainda que você não tenha uma Sefer Torá na sua casa, mas você tenha uma Bíblia na sua casa, você tem a Torá. Está lá nos 5 primeiros livros do Pentateuco da Bíblia, é a Torá, entendeu? Então você tem a Torá com você, você pode seguir, entende? Quando você desconfiar de alguma coisa ali, da tradução em português, que muitas vezes as Bíblias, a Bíblia que eu mais gosto de ler em português é essa daqui, né? Porque o autor, ele buscou mesmo na origem das palavras, na origem na origem do idioma em que ela foi escrita, né? Que foi no Brit Hadashah, principalmente o aramaico. Entende, irmãos? Então,
Se você tem uma Bíblia escrita em português, principalmente as João de Almeida, amados, prestem bem atenção no que vocês estão lendo, porque muitas das vezes é errônea, a tradução é errônea, e vai fazer você ficar no erro uma vida inteira. Muita gente na igreja, ela comete erros e vai cometendo erros porque acredita piamente nesta tradução. Eu era eu cometia, né? Mas eu me perguntava, eu questionava, poxa, mas por que no Velho Testamento fala assim, no Novo Testamento fala diferente? Porque se a Bíblia é uma só, por que aqui no Velho Testamento está dizendo para guardar uma coisa, no Novo Testamento está dizendo para não guardar? Mas Yahvé é tão maravilhoso, irmãos. Ele é tão maravilhoso que um dia ele me revelou. Eu estava em Portugal, morando em Portugal, quando ele começou a falar que eu seria um israelita. Deu um nó na minha cabeça, né? Eu era um assembleano e lá em Portugal eu frequentava uma Assembleia de Deus também lá e deu um nó na minha cabeça eu guardar, eu serei um israelita? Como assim você é um israelita? E depois ele começou a me pedir para guardar o Shabat. Ele falava em português para mim porque eu não entendia as palavras, né? Então ele falava, guarde o sábado, guarde o sábado. Volta e meia vinha na minha mente a palavra guarde o sábado. Então deu um nó, mas eu não guardei de princípio, logo de início eu não guardei, eu fiquei ouvindo, fiquei meio que em oração, né? Até que eu comecei a pesquisar, comecei a buscar pessoas que tinham a mesma fé, né, israelita. E aí foi quando eu fui descobrindo irmãos, fui descobrindo mais coisas. E até que um dia eu não quis mais resistir a essa vontade do Criador e eu me passei a guardar o Shabat. No início não foi da forma mais correta, e aí eu fui aprendendo, sabe? E ainda estou aprendendo, ainda estou fazendo techuvá, eu acredito que eu vou fazer techuvá a minha vida inteira, né? Techuvá é o arrependimento, né? A gente se arrepende das coisas e vai buscando ter mais ahavá pelo Criador, né? Que é chamado, traduzido por amor, né? Ahavá é mais que a palavra amor. Ahavá é doar-se, né? Por aquele que a gente tem ahavá. Então, eu estou ainda fazendo techuvá, ainda tem muita estrada pela frente, tem muito que aprender ainda, tá? Então, essas palavras, eu trouxe elas porque elas têm a ver com o sonho que eu tive. Esta noite eu sonhei que eu estava andando de ônibus, né? E aí eu saltava num lugar e eu ouvia alguém falar, acho que era o motorista que falava, bem-vindo ao lugar tal. Eu não lembro o nome do lugar, mas falava, bem-vindo ao lugar tal. Só que quando eu saltava, o lugar era escuro. E conforme eu começava a caminhar, o lugar ia ficando mais feio, mais feio, mais feio. E aí eu falei assim, eu não vou continuar nesse lugar aqui não. Aí eu voltava para o ponto de ônibus de novo, né? E eu ia pegar o ônibus de volta. Eu falei, não vou ficar nesse lugar. Eu vi umas pessoas suspeitas, assim, dentro de umas casas, e aí eu, não vou ficar aqui. Eu voltava. Quando eu chegava lá no ponto de ônibus estava tudo muito claro. Embora fosse noite, dava para perceber que era noite, mas ali estava tudo muito claro. Eu via as pessoas, tudo claro, assim, né? Não dá para entender. Noite, mas estava tudo claro. Naquele pedacinho ali, as pessoas estavam envolvidas numa claridade. Inclusive eu, né? Eu estava ali naquela claridade. Mas eu entrava numa fila que eu começava a perceber que as pessoas daquela fila estavam com um semblante fechado, fechado, como se estivessem bronqueadas, chateadas com alguma coisa, tristes, aborrecidas. Eu ficava olhando para a semblante daquelas pessoas e aí eu percebi que aquela fila que eu estava era a fila errada, que eles estavam fazendo aquela fila ali, né? Provavelmente para invadir o ônibus na frente de quem estava fazendo a fila no lugar certo. E aí eu pensava, não vou ficar nessa fila, né? Essa fila aqui está errada. Aí eu perguntava para alguém lá, essa que é a fila correta? E a pessoa falava, é essa aqui. Aí eu ia para a fila correta, entende? Só que a fila não estava assim, aquela fila comprida. As pessoas estavam como se fosse uma reunião, né? Tava todo mundo ali assim, como se fosse uma reunião. E a maioria era mulher. Eu não entendo por que a maioria era mulher. Talvez por conta da palavra noiva, né?
E aí eu estava ali, tinha uma mulher falando muito com outras pessoas, e ali nesta fila, né, que não estava como uma fila, o pessoal estava solto, como se fosse uma reunião, mas estava ali esperando o ônibus, havia uma mulher que falava muito ali, e eles todos muito sorridentes, diferente da outra fila, que o pessoal estava com o semblante fechado. Naquela fila ali, estava todo mundo sorridente, feliz, com um ar de alegria, com um ar de felicidade. Foi assim, bem bonito, sabe? Mas aí, de repente, eu ouvia alguém falar, eu ouvia nítido uma voz falar para mim, noiva Guá. É isso mesmo que vocês ouviram, noiva Guá. E ficou gravado na minha memória esse nome, Guá, né? Então o sonho continuou, eu já me via dentro do ônibus, eu já estava dentro do ônibus, e aí dentro do ônibus, um ônibus confortável, eu via o banco assim, um banco confortável, você encostar bem as suas costas, e aí uma pessoa falava assim, vocês estão vendo lá na frente, aconteceu isso, coisas que eu não lembro, por isso que eu falo assim, né? Aconteceu isso, esse ônibus vai encher muito, não sei o quê. Então muita gente começou a sair do ônibus, começou a deixar o ônibus. E eu estava sentado num banco que não estava, eu estava de costas, então eu sentei num outro banco assim, mais de lado, né? E dentro do ônibus estava uma cantora, que ela se diz evangélica, né? Que é a Baby do Brasil, né? Então eu acho que não tem problema nenhum falar o nome dela, né? Ela é uma cantora proeminente aí. E ela diz que ela é evangélica, né? Mas ela estava no ônibus e ela saía do ônibus também, junto com muita gente. E o ônibus seguia e eu não via nenhuma multidão entrar e coisar o ônibus. E aí eu acordei assim com o ônibus seguindo, com pouca gente dentro, porque a maioria saiu antes do tempo, né? E aí eu acordei, eu fiquei, o que significa essa palavra Guá? O que significa? No Shabat eu não costumo entrar na internet. Eu não pego nem no celular, nada, não faço essas coisas, né? Mas eu fiquei tão intrigado, que eu falei assim, não, eu preciso saber o que é, né? Até porque começou a bater o desejo no meu coração de gravar um vídeo sobre isso, noiva Guá. E aí eu fiquei pensando. Aí no decorrer da manhã, eu fui buscar o Avodá para participar do Avodá e eu não encontrei. Falei, será que o Moré, ele hoje não está transmitindo? E aí, porque a gente faz com transmissão, né? A gente não pode estar junto, somos espalhados pelo Brasil e alguns irmãos, alguns Ahim estão também no exterior. E aí eu abri a internet, eu tive que abrir a internet para olhar no WhatsApp. E aí ontem eu não vi, mas ele já colocou ontem aqui no Rio de Janeiro, que ele mora lá. Estava havendo muitas chuvas lá onde ele mora. Aconteceram muitas chuvas, eles ficaram sem luz, sem internet durante várias vezes. E por conta dessas questões ele não iria transmitir a Avodá hoje. Aí eu, por isso que eu não achei, né? Aí já que eu estava com a internet aberta ali no celular, eu coloquei a palavra Guá para ver o que era, o que significava, e apareceu, por incrível que pareça, vários dicionários online, né, falando sobre. E assim, parece ser uma palavra de origem tupi-guarani. E tem muitos significados. Mas o significado que mais me chamou a atenção é morada, né, e porto. Porto e morada. Aí eu fiquei assim, noiva Guá, noiva do porto, noivo da morada. Irmãos, eu estou até me arrepiando aqui. Então, é a noiva que ele estava se referindo, a noiva da morada, do porto, da morada com o Mashiach, né? Então, mais uma vez eu digo, quem é essa noiva? É a igreja. Meus irmãos, eu não quero falar mal, eu não posso cuspir no prato que comi, né? Eu fui cristão há 30 anos, defendi a igreja com unhas e dentes, e ainda gosto dela, gosto demais dos irmãos da igreja,
Mas hoje eu sei quantos erros a igreja comete e leva a sua comunidade a errar, né? Então, não é falar mal, né? Mas é a igreja, esta igreja que hoje está aí mais corrompida do que outra coisa, que vai ser arrebatada. Vocês acham isso? Sinceramente, do fundo do coração de vocês, do fundo do leva-vote de vocês, do coração de cada um de vocês, vocês acham que esta igreja que está aí, a igreja corrompida? Às vezes, eu gosto muito de ver o YouTube, eu tenho canais no YouTube, então eu estou sempre vendo muita coisa no YouTube, né? E hoje eu estou vivenciando muito esse lado da prosperidade, então eu vejo muita coisa de prosperidade, eu aprendo com muita gente boa na internet, coisas prósperas, né? Aquilo que o apóstolo Shaul Paulo disse, né? Retém o que é bom. Então, se eu vejo alguém falando algo que é bom, eu retenho. Então, por exemplo, tem pessoas que eu vejo na internet que são místicas, né? Então, o que ela fala de misticismo eu não dou ouvido, mas quando ela fala algo que é bom, que eu posso reter, eu retenho. A gente tem que ser maduro o suficiente para a gente poder ouvir alguém e reter aquilo que é bom. E se tudo que ela disser não for bom, você descarta, né? Isso no YouTube. Se for presencialmente, se você puder falar algo para a pessoa, melhor, né? Então, eu vejo, vendo muito YouTube, às vezes eu me deparo, né? Com coisas que estão acontecendo assim, do arco da velha com a igreja hoje. Coisas do arco da velha, pastores, pastoras, né? Cometendo atrocidades mil, sabe, irmãos? Esta igreja vai ser arrebatada? Esta igreja? Irmãos, se fosse a igreja mesmo ser arrebatada, não ia sobrar quase ninguém. Não ia sobrar quase ninguém. Podem acreditar. Porque a maioria das igrejas estão corrompidas. Se cada congregação tiver 1, 2, 3 pessoas fiéis, talvez seja muito. Entende? Porque elas estão muito corrompidas, muita coisa assim, do arco da velha, muita coisa diabólica dentro da igreja. Então, hoje, como Neto Sarim, eu sei que o Mashiach vai voltar, mas ele vai vir buscar os seus para ir reinar com ele em Jerusalém, em Jerusalém. Não é para ir para o céu, para bodas nos céus, é para ir para Jerusalém. Ele vai pegar os seus, vai levar direto para Jerusalém. A gente vai encontrar com ele nos ares, obviamente, conforme está escrito, conforme Shaul deixou escrito, a gente vai encontrar com ele nos ares. Mas dali a gente vai seguir para Jerusalém, o corpo vai ser transformado, talvez a gente receba um cavalo, a gente monte no cavalo, imagina um cavalo lindo, né? E a gente vai seguir para Jerusalém com ele, os seus escolhidos, os seus israelitas, e obviamente Netzarim, né? Porque são aqueles que seguem ele. Então, irmãos, a igreja, como eu já falei num vídeo anterior meu, a igreja vai ficar aí, essa igreja, essa multidão de pessoas que hoje compõem a igreja, ela vai ficar aí na tribulação. Ela vai passar, vai ser moída. Aqueles falsos crentes, aquelas pessoas que brincam de ser crente, vão ser moídos. E se na época da tribulação eles se converterem de verdade e negar tudo, inclusive até perdendo a própria vida física, esse vai ser salvo. Vai estar entre aqueles milhares que João viu com a palma na mão, balançando diante do Criador. Aquelas milhares de pessoas que ele perguntou, o que são essas milhares de pessoas? Né? E o ancião de dias, ele disse, são as pessoas que vieram da grande tribulação. Então, essa noiva Guá, para mim, é a noiva, a real noiva do Mashiach, né? Que é o seu povo escolhido desde a antiguidade, né? Israelitas, não é só judeus, mas israelitas, né? Que vão ser tirados daqui, vão ter o seu corpo transformado dos ares, vão se encontrar com ele nos ares e vão partir para Jerusalém.
para de lá reinar com ele durante 1000 anos. Essa é a real, irmãos. Essa é a real. Mas vocês podem deixar aí no comentário, desde que seja respeitoso, né? Porque se não for respeitoso, aí eu deleto, né? Porque tem que haver respeito. Deixa aí no comentário o que você acha e tal. Mas a noiva é a noiva, a verdadeira noiva é aquela que pertence ao Mashiach, que foi escolhido pelo Mashiach desde a antiguidade, que o Mashiach é uma pessoa só, por isso ele é Ahad, né? O Criador, ele é Ahad, ele é um só. Então não pode haver o Pai, o Filho e o Espírito Santo jamais. Não existem 3 Elohim, existe um Elohim. Apesar de que a palavra Elohim está no plural, significa poderosos. Mas por que poderosos? Porque Elohim, Yahuwah, ele tem a sua face como grande Criador, o que criou todas as coisas, aquele que nenhum homem pode se aproximar, né? Porque o esplendor é muito grande, né? E ele tem a outra face dele, que é a face que ele se revelou para o homem como Mashiach, e que veio a este mundo, né? E neste mundo ele esteve próximo, ele tocou, ele conversou, ele curou, ele ensinou, ele fez muita coisa. E aí ele recebeu tantas contestações de homens que começaram a ter ciúme, inveja dele, né? E pregaram ele numa Ets, numa árvore. Não foi numa cruz, foi numa árvore que ele foi pregado. E aí ele ressuscitou, irmãos, depois do terceiro dia, né? Ele ressuscitou, aleluia. E hoje ele está nos céus, no lugar que ele sempre esteve. Ele deixou a sua glória, veio a este mundo, a gente vê em Yohanan isso, João, né? Ele deixou a sua glória, veio a este mundo e voltou para a sua glória. Mas um dia ele vai vir novamente com um corpo físico, né? E vai nos levar para junto dele, e de lá a gente vai para Jerusalém, ou Jerusalém, né? Os judeus preferem falar Jerusalém, muitos falam Jerusalém, né? E interessante também, cabe aqui também dizer uma coisa que eu nunca falo nos meus vídeos, mas os Yahudim, né, de hoje, muitos rabinos, eles quando falam do povo hebreu, né, o povo hebreu, em vez de falar o povo hebreu saiu do Egito, né, de Mitzraim, e atravessou o mar, né, o povo hebreu, e aí formou o povo de Israel lá no deserto. Não, muitos deles eles falam o povo judeu saiu. Gente, naquela época não existia o povo judeu, naquela época era o povo hebreu. Quem morava no Egito era o povo hebreu. Entende? E aquele povo já tinha ali as 12 tribos ali dentro. Porque os filhos do patriarca Yaakov, né? Yaakov, que foi se transformado esse nome para Israel, né? Os filhos deles, 12 filhos deles, geraram filhos, e geraram filhos, e geraram filhos, e aquele povo que estava lá no Egito eram os descendentes dos patriarcas, dos 12 patriarcas. Então as 12 tribos estavam ali, misturadas, no deserto que o Criador separou. Você é da tribo de Reuven, tribo de Rubens, vai ficar desse lado aqui todos os da tribo de Reuven. Os da tribo de Yahudá, que é Judá, vão ficar todos desse lado aqui. Os da tribo de Levi vão ficar na frente. Os da tribo de Levi ficaram na frente do tabernáculo, né? E assim ele foi separando as tribos em blocos, né? Ao redor acabei de falar o nome. Ao redor de onde ficava a arca, né? Ao redor da arca. O povo ficava ali. E ali se formou o povo de Israel com as 12 tribos. Não eram judeus, eram também judeus. Mas ali existiam povo de Levi, existia o de Rubens, existia de Gad, existia todos os demais, né?
quando a gente precisa lembrar dos nomes, a gente não lembra, é assim, né? Quando eu não estou gravando, fica tudo fluindo na minha mente, mas aí na hora que eu preciso expor, foge, né? Coisa mais engraçada, irmãos. Mas não é difícil vocês saberem quais são as 12 tribos, não tem essa dificuldade. Se você abrir lá no Pentateuco, você vai encontrar, né? Então, é muito interessante, pessoas estudadas, que estudaram em grandes sinagogas. Tem um rabino aqui no Brasil que ele sempre bota embaixo do vídeo dele, né? Formado pelo rabinato da escola de Israel. Então aprendeu num lugar bom, estudou bem. Ele vai me dizer que o povo judeu saiu do Egito? Olha que erro, que bobagem. É o povo hebreu que saiu do Egito. E depois, no deserto, que o Criador ele formou as tribos. Separou as tribos. E quando conquistaram a Terra Prometida, elas conquistaram como umas tribos. Somente a de Rubens e a outra, que eu não estou lembrado qual foi, que ficaram do lado de cá do rio, né? Porque eles gostaram daquelas terras ali, pediram para Moisés, e Moisés permitiu, desde que eles atravessassem o rio, para lutar com os irmãos dele, para conquistar as terras prometidas. Eles falaram assim, não, a gente vai também lutar. E eles foram, lutaram, ganharam, venceram aqueles povos que estavam lá, pagãos, né? E cada tribo foi conquistando as suas terras, né? Cada um na sua terra. E o Rubens e a outra tribo, que eu não estou lembrado, né? Eles voltaram, atravessaram o rio e voltaram para aquela terra que foi dada para eles, porque eles cumpriram a palavra deles. Então, essa é a verdade. Com o decorrer do tempo, eu não vou me estender, né? Mas com o decorrer do tempo que houve, Israel começou a pecar, e aí entregou eles na mão dos inimigos, né? E os inimigos levaram para aqui, para colar, para Babilônia, enfim, né? E aí se dispersaram as tribos. E 2 tribos ficaram em Israel, voltaram e ficaram em Israel, a de Arudá e a de Benjamim. E aí a de Arudá, ela cresceu tanto que nem se fala mais no benjamita, né, em Israel. Não se fala mais. Todos lá agora são judeus. Todos. E se você for lá em Israel falar com um judeu que ele pode não ser um judeu, ele pode ser um benjamita, ele vai até querer bater em você. Todos eles são judeus. Para eles, hoje, toda Israel e sempre foi de judeus. Mas quem conhece a história, só lê a Torá, a gente vê que não é assim. Entende, amados? Então, essa é a palavra que eu queria trazer hoje. Me estendi bastante, peço perdão, né? Mas se você veio até aqui, parabéns por você ter vindo até aqui. Que a Ruá te abençoe grandemente, né? Muito mesmo, te faça prosperar nesta vida ainda, te dê alegria, felicidade, porque nós podemos ser prósperos, viu, irmãos? Os judeus, esse povo judeu de hoje, são um dos povos mais prósperos que existe na Terra. Então, nós podemos... A prosperidade, ela existe nas Escrituras. Ela está aqui nas Escrituras. Nós temos que tomar posse. Tá? Pobreza é doença. Pobreza é doença. Não queiram viver uma vida de pobreza ou aceitar uma vida de pobreza. Queiram, reivindicam para vocês aquilo que vocês têm por herança, que também a prosperidade, o ouro, a prata, né? E o nosso Criador, ele é o dono do ouro e da prata. Você vê que quando ele fala da Nova Jerusalém, toda ornada de ouro, de pedras preciosas, tudo com o Criador é assim. Quando ele mandou Moisés fazer a arca foi toda feita com ouro, com pedras, muito linda, assim, devia ser algo assim fenomenal de se ver, né? Então, o próprio Criador, ele nos mostra que as coisas são prósperas, tudo tem que ser próspero, ele é o Pai da prosperidade, o mundo é próspero, você vê toda essa abundância que há no mundo, abundância de verde, abundância de oxigênio, abundância de água, tudo é próspero, irmãos, tudo é próspero. E por que nós, sendo imagem e semelhança dele, não vamos ser? Entendeu?
Então, se você é uma noiva guá, se você é uma noiva guá, atente para essas coisas aqui do vosso arri, né? Vosso irmão. E vamos que vamos, né? Me perdoem tanto tempo sem gravar nenhum vídeo, mas aí está este. E espero sentir no meu coração de vir a gravar outros vídeos e tal. E não ficar esperando o sonho, né? Ah, eu falei por que eu sonhava tanto com arrebatamento, né? Tanto com arrebatamento. Sabe que eu cheguei à conclusão, irmãos? Que aquilo que a gente mais pensa é o que mais a gente atrai. É uma verdade, irmãos, isso é uma verdade. O que mais a gente pensa é o que mais a gente atrai para nós. Como eu não podia atrair o arrebatamento, deixa eu beber um golinho d'água, só um minutinho. Como eu não podia atrair o arrebatamento em si, eu atraía sonhos para mim. Eu levei muito tempo, né, pensando por que eu tinha esses sonhos com arrebatamento. Se hoje eu creio diferente, por que eu tinha tanto sonho com arrebatamento? Hoje eu entendo perfeitamente bem. Para mim é claro isso, que eu atraía para mim aqueles sonhos. Eu atraía. Nosso subconsciente, ele é fertilíssimo. Entende? Então eu colocava no meu consciente o arrebatamento, eu só pensava no arrebatamento, e quando eu ia dormir, aquilo caía no meu subconsciente, e meu subconsciente trazia para mim. Olha aí, você sendo arrebatado, olha aí, o povo sendo arrebatado, olha aí, olha aí. Entende, irmãos? Então, eu sonhava muito com arrebatamento, já pensei várias vezes em deletar os vídeos que eu fiz, mas eu falei assim, não vou fazer isso, né? Em respeito às pessoas que veem, que viram, que ouviram, então não vou deletar, mas não tem mais nada a ver dizer que era o arrebatamento aqueles sonhos. É porque eu atraía aquilo para mim, que eu só pensava naquilo. Se fosse outro pensamento que eu tinha, eu ia atrair aquilo que eu estava pensando. Pena que na época eu não tinha essa ideia de prosperidade, né? Porque eu teria atraído prosperidade. Hoje eu estaria numa vida muito mais próspera, né? Sou grato ao Criador, sou grato pela vida que eu tenho, sou grato pelas coisas que eu tenho, sou grato, mas eu sou grato a Ele também por tudo que está chegando para mim. Eu sei que está chegando muita coisa boa, mas muita coisa boa. E a não ser que não dê tempo, né? A não ser que o Mashiach chegue e eu creio que eu vá para junto dele, né? E eu vá embora com ele e não dê tempo de prosperar como eu desejo prosperar nessa vida, e enfim, né? Tem sonhos assim maravilhosos, assim, mas talvez não dê tempo pelo Mashiach chegar. A gente está vendo aí coisas a gente está tendo notícias de coisas aí que está preocupando um pouquinho, né? Esse rumor de terceira guerra mundial, isso está preocupando um pouco. E se isso acontece, talvez o Mashiach tire o seu povo antes, ou no momento em que estiver caindo uma primeira bomba, né? Para poder ele encerrar com essa coisa, né? Da terceira guerra. E salvar as pessoas que ele tem para salvar. Enfim, né, amados? Mas se a terceira guerra faz parte da tribulação, vai que de repente, né? Ele vai tirar os dele e vai deixar o mundo aí passando pela tribulação e ele vai ficar com o seu povo separado em Jerusalém. Eu não sei como é que vai ser. Eu sei que os escolhidos de Yeshua, ele vai subir, vai ser transformado e vai seguir com ele para Jerusalém. E ou a gente vai começar a reinar imediatamente, ou vai haver uma preparação enquanto o mundo estiver aí passando pela tribulação, com guerra e tudo mais. Amém, amadinhos? Espero que esse vídeo venha falar grandemente no coração de vocês, que desperte vocês para alguma coisa, né? E eu continuo amando vocês do fundo do meu do fundo do meu coração, tá? Nunca me esqueci de vocês, não me esqueço. E eu vou ficar pensando aqui num dia de marcar uma live. Fiquem atentos, se inscrevam no canal, apertem o sininho, né? Para vocês receberem notificações quando eu marcar uma live. Vamos nos reunir, vamos conversar, de repente vários assuntos, quem sabe, tá bom?
Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem todos com Elohim Tzvaot, né? O grande Criador. E Shabbat Shalom.